Olá, Olá, boa eh, tarde. obrigado por ter aceitado o convite. Nada, com muito gosto. Ehm, a partir de hoje, iremos iniciar um especial de quarentena, onde iremos estar à conversa com alguns atletas de algumas modalidades. Vamos falar um pouquinho sobre o período em que vivemos atualmente, até um período especial fe- fez algumas diferenças nas competições desportivas, houve uma paragem que não estava prevista. Uh, e hoje a primeira convidada és tu, é a Mariana Lopes, jogadora de handball do Turida, HC, na Alemanha. Um, a Mariana iniciou a carreira dela no Alavário, de Aveiro, foi tricampeã nacional e na época 16-17 representaste o Boden Exatamente. Na e na Sérvia. época 18-19 transferiste para a Alemanha para o Union ao Neustadt. Acho que isso tem. Está E este certo. ano estás no Turim, que é uma das principais equipas da Alemanha e da Europa. E durante este período, como é que tem sido o teu dia? Agora na quarentena é um bocadinho difícil conseguir treinar handball especificamente, mas tenho conseguido fazer o treino físico em casa. Também comprei mais material de ginásio, comprei barras e pesos para completar o meu treino, porque sentia que nas primeiras semanas ainda estive a fazer um treino de peso corporal e com alguns pesos que tinha pela casa, mas percebi que a situação ia demorar e que não sabia ao certo quanto tempo é que isto ia continuar. Então decidi fazer um investimento para o meu futuro e também sei que sempre que volto no verão, no final dos campeonatos, que volto para casa, que preciso sempre treinar, porque ficamos um mês de paragem e decidi fazer um investimento e comprar algum material, então agora já consigo treinar com mais qualidade como estava a treinar durante o ano. E então tenho treinado todos os dias ao final do dia, às vezes também completo com yoga de manhã. E claro, é muito estranho não jogar e não ter handball e bola, ainda sinto muita falta, mas sendo completar com o treino físico que podemos fazer entretanto. O teu clube deu alguma indicação específica, quando treinos, algum para vocês fazerem durante este período? O meu clube, durante a época, mesmo durante a época, dá uma liberdade muito grande e, na minha opinião, boa a todas as atletas, porque a minha equipa, das 16 atletas, nós temos 10 estrangeiras. E quando nós temos semanas internacionais, só duas jogadoras normalmente é que não são convocadas à seleção. Portanto, 90% da equipa é de seleções e a maior parte das seleções tem os seus programas de treino de ginásio para preparar o trabalho que fazem na seleção e para preparar as jogadoras. Portanto, muitas delas fazem o treino da seleção e depois também completado pelo clube. Portanto, continuámos um bocadinho. Eu já tinha também o meu plano e então o clube completa o nosso plano e nesta altura é um bocadinho assim também. Mantemos os nossos planos, sempre acompanhados pelo clube. O que temos tido mais direções do clube é na parte de cardio, de treino de corrida, de velocidade, de resistência. Aí temos tido um bocadinho mais direções do clube. O campeonato na Alemanha já foi cancelado. Um, Em Portugal, as provas ainda estão suspensas temporariamente. Achas que será possível ainda existir competição nesta temporada? Eu acho que é muito, muito difícil voltar à competição ao ativo. Porque se pensarmos, já estamos preparados em Portugal. Eu não sei exatamente quando é que pararam, mas pelo menos um Um mês. mês, por aí, Pelo, sim. pelo menos um mês, portanto, pelo menos quatro jogos. Há equipas que tinham jornadas duplas marcadas, provavelmente, possivelmente mais jogos. Quatro jogos é um mês novamente. E eu não consigo ver como é que é possível fazer este mês de jogos antes de iniciar a época seguinte e permitindo o descanso necessário e a recuperação necessária aos jogadores para iniciar a próxima época. Quando também temos que pensar que, se realmente for possível iniciar os eventos desportivos, vamos iniciar também a seleção. Por exemplo, nós tendo a seleção, nós neste momento adiámos ou Sim, cancelámos, a não jornada sabemos, dupla. a jornada que tínhamos agora no final de março. Ao Sim. adiar, agora neste momento está para o primeiro fim de semana de junho, penso eu. E se fizer nessa altura,
vai ser uma concentração e vão ser os 4 jogos que faltam, realizados num fim de semana em princípio. Mas isso já tira um fim de semana também em que se podem fazer estes jogos do Campeonato Português. Eu acho muito difícil conseguirem ter tempo suficiente para fazer todos os jogos necessários. Acho que não vai ser fazível, porque os jogadores também têm que descansar para o início da próxima época. Sim. E isso vai alterar todo o início da época seguinte. Não vejo como é que pode ser possível. E no vosso caso, o vosso campeonato está previsto começar em setembro. Vamos ver o evoluir da situação. E são muitos meses sem competição. Também é uma pré-época muito comprida. É verdade. E a questão na Alemanha agora é que eles cancelaram o campeonato. Está decidido que está cancelado. Mas a taça já tínhamos feito os jogos necessários, só faltava a Final Four da taça, que é a concentração que acontece num fim de semana e são as 4 equipas, fazemos meia final e final. E a minha equipa estava classificada para o final de maio fazer esse torneio. E ainda não foi cancelado. Em princípio estão a falar em adiá-lo também para o início de junho, mas também não é certo. E Sim. Falaram também que é possível fazê-lo no início de setembro, mas em setembro, no primeiro fim de semana, nós normalmente faríamos a Supertaça, com o campeão nacional e o campeão da taça, só que isso já ficou cancelado, entre aspas. Toda a gente diz que está cancelado, mas ainda não houve uma informação oficial. Porque não há campeão do campeonato nacional. Portanto, eu não vejo como é que eles vão conseguir fazer. E para mais, porque, por exemplo, a minha equipa tem algumas jogadoras que trocaram de equipa, foram para outro clube. Sim. Portanto, como é que elas vão voltar em setembro para uma equipa em que já não fazem parte? Já não estão. Só para jogar um fim de semana e voltar para a equipa delas. Não faz sentido, sim. Não é possível. Portanto, eu acho que também vai ser cancelada a taça. E neste momento, como é que estás a ver o evoluir da situação, tanto em Portugal como na Alemanha? Eu acho que Portugal está a reagir muito bem. Eu, quando saí da Alemanha, no final, o último treino que fizemos foi a 13 de março. Até íamos ter jogo, mas foi cancelado o jogo e tivemos só treino. E eu saí logo na segunda-feira a seguir e a situação ainda estava muito normal. Aliás, na minha rua há um infantário e o infantário ainda estava cheio de crianças e estava a funcionar normalmente. Portanto, não me pareceu que eles tivessem a ter tantos cuidados como em Portugal, porque em Portugal já estávamos a ter, já tínhamos fechado a maior parte dos estabelecimentos públicos, já estávamos a controlar a situação muito mais, e na Alemanha estavam com muito mais calma, também por saberem que têm um dos melhores sistemas de saúde da Europa. Portanto, sentia um bocadinho que a mentalidade lá estava assim, de ok, isto é um vírus, mas vamos controlar a situação, na Alemanha não vai chegar. E agora já estão a controlar mais, já estão a fechar tudo. Só agora, nestas últimas semanas, é que têm ficado mais sérios em relação a isto. Mas em Portugal acho que estamos a reagir bem. E estou muito orgulhosa de tanta gente estar a fazer quarentena corretamente e a tentar ajudar o próximo. Por isso, é bom. Neste período, tens mantido algum contato com as tuas companheiras de equipa? Tenham falado? Claro que sim. Ainda agora na Páscoa falámos sempre. O treinador também nos vai ligando, semana a semana ou assim. Portanto, temos tentado manter o contacto. Claro que é muito estranho, porque a situação foi tão rápida e como nós temos tantas estrangeiras, muitas, por exemplo, no meu caso, eu decidi de segunda para terça que ia embora, porque na segunda-feira as fronteiras fecharam, as fronteiras terrestres, e começaram a falar em fechar também os aeroportos, cancelar os voos todos. Portanto, foi uma decisão assim muito rápida de que temos mesmo que ir, porque esta situação, se continuar, nós vamos ficar presos na Alemanha pelo menos um mês ou 2. Portanto, o que aconteceu foi isso, foi que todas as jogadoras decidiram assim um bocadinho em cima do joelho que iam para casa quando puderam, e nós nem tivemos uma situação em que nos podíamos despedir da equipa e ter uma reunião final da época, não tivemos nada disso, porque foi muito rápido. Nós era suposto termos treino na segunda-feira. Nós terminámos o treino de sexta, a combinar, ok, segunda-feira encontramos, vamos treinar. E entretanto foi chamadas, mensagens e dizer, ok, vamos cancelar o treino. E não houve um fecho da época realmente feito. Portanto, é estranho. É muito estranho. Tu já atuaste na Suécia e agora estás na Alemanha. Quais foram as principais diferenças que encontraste? Ou seja, em termos tanto de público nos pavilhões, como em termos de jogo?
Na Suécia eu vivi uma experiência muito engraçada e muito única, porque eu vivi numa cidade no norte da Suécia, que é mesmo ao lado do Círculo Polar Ártico. É uma cidade muito pequena, acho que tinha 20.000 habitantes, uma coisa assim. Se calhar estou a dizer um número errado, não sou muito boa com isto, mas era pequenina. E então o público vivia muito o handball, era muito engraçado, porque, por exemplo, nós andávamos na rua e tínhamos o afeto das pessoas muito diretamente. E afeto ou não, quando jogávamos mal e o jogo era mau, também tínhamos a palavra menos boa de o que é que se passou no jogo, então precisamos de trabalhar melhor e tal, mas era muito cara a cara, por isso foi muito engraçado. E como sendo a minha experiência, a minha primeira experiência fora, foi interessante sentir esta proximidade com os fãs, que eu também tinha no Alavário, porque o Alavário sempre foi um Sim. bocadinho casa, não é? Assim, conhecia toda a gente, os fãs, a direção, toda a gente, então ir para um clube também assim um bocadinho pequeno, neste aspecto, foi muito bom. E os fãs foi incrível, a audiência, nós tínhamos, o pavilhão não era muito grande, era grande, aguentava 1.500 pessoas e acho que a média no primeiro ano foi cerca de 1.000, portanto era muito bom. E nós tivemos nós não acabámos no topo da tabela, portanto tivemos fãs que foram bons fãs até o final do ano, mesmo com maus jogos. E na Alemanha agora é incrível porque o pavilhão também aguenta quase 1.500 pessoas e é uma claque organizada e chama-se a Parede Vermelha. E eles têm tambores gigantes, têm camisolas, é mesmo uma claque a sério, seguem-nos para os jogos quase todos fora. E é incrível, por exemplo, no nosso pavilhão em casa, quando uma jogadora marca golo, há um speaker, como é que se diz? Um speaker, não é? Sim, um speaker, sim. que diz o primeiro nome, por exemplo, Mariana, e a claque toda grita Lopes, é mesmo giro. E, portanto, é uma sensação incrível jogar lá no nosso pavilhão. Em termos de handball, senti uma grande diferença, claro, de Portugal para a Suécia. Senti que o jogo era muito rápido, uma intensidade elevada de velocidade e de contacto físico. O que mais me surpreendeu foi a técnica individual, que qualquer jogadora na Suécia tem um braço incrível. Qualquer jogadora consegue rematar a anca, qualquer jogadora consegue rematar com o braço em cima, de lado. Tem uma técnica individual muito desenvolvida e é um bocadinho da formação. E todas têm um contra um incrível. E esse foi o meu maior choque, entre aspas, no positivo, na Suécia. Depois, quando mudei para a Alemanha, senti um choque físico ainda maior, porque a Alemanha, para além das alemãs serem grandes e fortes, tem muitas estrangeiras no campeonato da primeira divisão alemã, então é muito forte fisicamente e, e é um bocadinho diferente do sueco nesse aspecto, em que é mais físico, não é tanto em velocidade, é mais físico, é mais centralizado. Por exemplo, na Suécia acontece muito jogo exterior, muito jogo entre o primeiro e o segundo, muito jogo pós pontas e contra-ataque. Na Alemanha é um jogo muito mais centralizado, muito mais duro, muito mais cruzamento e chuta, mas tem sido um desafio diferente, mas incrível também. Em termos de seleção, iríamos agora no final do mês passado disputar mais uma jornada dupla. Ainda acreditava no apuramento para o europeu ou já era difícil? Ainda é possível. Nós tivemos duas derrotas já, com a República Checa e com a Suécia, E a Suécia? e agora íamos já com a Macedónia, jogo casa e fora. Se ganhássemos os dois jogos com a Macedónia, teríamos a possibilidade de depois disputar com a República Checa o segundo lugar e passar como segundo. Mas também havia a possibilidade ainda de passar como melhor terceiro, de todos os grupos, passar como melhor terceiro. Por isso ainda havia uma janela aberta. E eu acho que nós temos uma boa equipa e que estamos a trabalhar bem nos últimos anos, nos últimos tempos. Por isso, e agora temos muitas lesões a recuperar e muito boas jogadoras a voltar. Portanto, acho que ainda há uma boa chance. Temos que ver. Portugal, no europeu masculino, fez um europeu muito acima das expectativas. Achas que poderia ser um impulso para o desenvolvimento do handball em Portugal? Sim, eu acho que já foi. O europeu que nós fizemos, o europeu masculino,
que a equipa. Sim. Nós, eu digo nós porque eu sinto Portugal, não é? Eu acho que eles representaram da melhor maneira possível. Eles surpreenderam. A questão é que nós todos já sabíamos a qualidade que a nossa seleção tinha e o crescimento que estavam a fazer. E nós vimos já alguns dos jogos que tínhamos feito anteriormente, por exemplo, a qualificação, tinha sido incrível, os jogos com a França, e, por exemplo, como tantos outros. E então nós já estávamos à espera de que Portugal, de que a nossa seleção mostrasse um bocadinho a qualidade que temos. Mas também temos que pensar que ir a um europeu, ir a uma competição deste tamanho, é muito difícil porque é jogo dia sim, dia não, ou às vezes 2 dias seguidos. E isto são atletas profissionais nas suas equipas, a maior parte deles, mas é um desgaste que eles não estão habituados, comparado com as outras seleções que já lá estão, que a maior parte dos anos conseguem ir qualificar-se ano após ano. E então eu fiquei muito surpreendida com a classificação que conseguimos, porque tivemos que ganhar equipas muito grandes e fazer jogos incríveis, e fizemos jogos incríveis atrás de jogos incríveis. Portanto, acho que já mostramos. Eu senti muito isso na Alemanha, de que mesmo antes do europeu começar, tanto eu como o meu namorado dizíamos que Portugal vai ganhar e vai fazer grandes jogos, vocês vão ver. E as pessoas não acreditavam, nem sabiam sequer qual era a equipa, nem como é que era o nosso handball. E depois disto, já temos pessoas a virem-nos perguntar: mas quem é aquele jogador e aquele? E como é que vocês fazem o 7x6 assim? Isto é incrível. Portanto, foi muito bom de ver e ver que a nossa imagem está a mudar lentamente e isto ajuda muito. É um passo incrível. Uh, e em termos de objetivos pessoais, na entrevista ao Jono, tinhas referido que um dos objetivos era a Champions. Uh, em termos tanto de objetivos de clube como de seleção. Exato, são objetivos diferentes. Nesse caso, nessa entrevista falei mais da questão da Champions, porque é um objetivo pessoal com que eu sonho desde nova e sempre foi o título que para mim foi assim mais alto, mas claro que com a seleção jogar Jogos Olímpicos ou jogar uma grande competição como o Europeu e o Mundial, isso era incrível. Incrível, e claro que é isso que nós trabalhamos com a seleção, é isso que nós queremos, que trabalhamos todos os dias. E pessoalmente, claro, era chegar a esse topo e conseguir jogar não só na fase final, na fase regular de um jogo, de um europeu ou do mundial, mas chegar, por exemplo, aos oitavos de final, quem sabe? E para ti, qual foi o teu melhor momento na carreira até ao momento? Não sei, isso é uma pergunta difícil, porque não acho que tive assim um momento que eu possa dizer que foi aquele, porque eu nunca tive um daqueles golos que ganham um jogo e que foi o último segundo, aquelas coisas, nunca tive um desses. Mas acho que o que me vem à memória agora é o jogo em que eu estava, na equipa em que estava no ano passado, o Halle, em que jogámos contra a equipa onde eu estou este ano, e eu fiz um bom jogo. E no final do jogo, o treinador veio falar comigo e dizer que estava muito contente com o meu jogo e que gostava muito de mim e que gostava que eu viesse jogar no próximo ano para o Thuringer. E isso para mim foi um passo, foi uma surpresa. Aliás, no final do jogo não estava à espera. Claro que isto depois foi negociado e falado durante um período de tempo, isso não foi assim tão diretamente, não é? Mas isso para mim é uma memória que eu tenho muito fresca e muito como uma meta um bocadinho alcançada, uma pequena meta, claro, alcançada, em que eu consegui fazer um jogo que mostrasse as minhas qualidades e que fossem reconhecidas, porque muitas vezes nós sentimos que estamos a trabalhar e que não temos o reconhecimento que gostaríamos de ter, como é óbvio. Mas esse foi um jogo que me fez contente e que me deu um resultado com que eu estou muito feliz hoje em dia. Em termos de referências, no handball, qual é a tua ou as tuas maiores referências? Feminino ou masculino? Pode ser os dois. Portugal lá fora? Pode também ser os dois. Então, portuguesa, mulher portuguesa, sem dúvida, Alexandrina Barbosa. Apesar dela ter também nacionalidade espanhola, ela continua a ser a jogadora portuguesa que alcançou um maior nível e assinou para a próxima época com o Bucareste. Portanto, eu estou muito entusiasmada para a ver nesse nível a jogar a Liga dos Campeões semana após semana, esperamos nós. E gosto muito de acompanhar o trabalho dela. Mas, no geral, no feminino,
tenho várias jogadoras que eu adoro e não consigo dizer só uma, porque sinto que não há ninguém perfeito, não é óbvio, mas, por exemplo, a Niki Groot, a holandesa, que estava no Győr e este ano mudou-se para o Odense, mas este ano teve muitas lesões, portanto não se pôde ver tanto, mas a Niki Groot nos últimos anos tem sido uma grande referência para mim. A Stine Oftedal do Győr também, norueguesa, a Stefana Polman da Holanda também, que está no Esbjerg, na Dinamarca. Clara Niago, pelo remate dela, que é incrível. Mas, por exemplo, a espanhola, a Nerea Pena, também uma central. E são tudo jogadoras em que eu tiro bocadinhos de cada uma, porque quando eu olho para uma jogadora tento pensar, ok, quero ter a finta como a Pena tem, ou como a Oftedal tem, quero ter o cérebro que a Niki Groot tem, e são peças que eu gostava de ter de cada um para completar o meu jogo e a minha pessoa. Nos masculinos também são muitos, mas o mais perto para mim de um só, talvez o Palmersson, o islandês. É neste momento o jogador para mim que é mais completo de cérebro, potência, qualidade técnica, defende, ataca, é incrível. Agradeço ter aceito o convite. Nada, para participar neste primeiro episódio e sucessos para, se houver, para o resto da época e para as próximas épocas. Muito obrigada. Muito obrigado. Tá. Tchau.